chegar ao que você quer. Vamos lá, resolução. Devemos trabalhar com as 3 equações cujos ΔH foram fornecidos a fim de obter o ΔH da reação desejada, que é aquela primeira. Observe nesse quadro as reações que foram fornecidas nos dados do problema e a reação inicial a qual se quer o ΔH. Veja só, eu preciso do carbono no primeiro membro da equação. Eu acho carbono na reação 2 e já do lado que eu quero. Então eu vou repetir essa reação. Eu preciso do tungstênio antes da seta. Eu acho o tungstênio na primeira reação e já está antes da seta. Eu repito essa reação. E eu preciso do carbeto de tungstênio, WC, depois da seta. Eu encontro ele na terceira, mas ele está do lado errado, eu quero ele depois da seta. Então eu inverto a posição dessa reação. É importante lembrar que toda vez que você trabalha com a lei de Hess, ele lhe permite multiplicar por 2, por 3, por 10, dividir, inverter a reação, para que você possa obter as substâncias que você quer, na quantidade que você precisa e na posição que você deseja. Sendo assim, vamos lá. Para determinarmos o ΔH da reação desejada, devemos, primeiro, ou letra A, manter a primeira para termos o tungstênio no lado dos reagentes, o que nós falamos. B, manter a segunda para termos o carbono no lado dos reagentes. E C, inverter a terceira para termos o WC no lado dos produtos. Na primeira reação, o tungstênio está no primeiro membro. Na segunda reação, o carbono grafite está no primeiro membro. E na terceira reação, o carbeto de tungstênio, WC, está no segundo membro. Temos as substâncias nas suas devidas proporções e no membro que nós precisamos. WO3 corta com WO3. O CO2 corta com o CO2. E os oxigênios do primeiro membro com o oxigênio do segundo membro na mesma proporção. Resta então C mais tungstênio mais WC, que é o carbeto de tungstênio. Em relação à energia envolvida no processo, que é o importante, vamos observar o que aconteceu com o ΔH nesse mesmo quadro. ΔH da primeira reação, menos 840, você repetiu. ΔH da segunda, menos 394, você repetiu. E o ΔH da terceira, como você inverteu, troca o sinal, mais 1196. Como dito no início, a entalpia da reação por esse método é a soma das 3 etapas. Sendo assim, o ΔH das etapas somados vai ser menos 840 mais menos 394 mais 1196, o que dá menos 38 kJ, que, buscando nas opções, será a letra B de bola. Num primeiro momento parece até muito complicado, mas reveja com calma a resolução e treine um pouco mais, é muito importante. A nível de concursos em geral, os 3 métodos são muito cobrados como cálculo de entalpia. Vamos observar agora uma parte final desse processo, que é chamado de entropia, ou ΔS. A entropia é o grau de desordem das moléculas. Quanto maior a desordem molecular, quanto maior a agitação das moléculas, maior será a entropia desse processo. É evidente que o estado físico mais livre que nós temos é o gasoso, e o mais conexo é o sólido. Então a entropia aumenta do sólido para o gasoso. Observa lá. A entropia está aumentando quanto maior é o afastamento e a desordem molecular.
Como no estado sólido as moléculas são muito ligadas umas às outras, a entropia é pequena. E daí por diante, quanto mais ligações se quebra, maior a desordem molecular, maior será a entropia de uma substância. Vamos observar isso de outra maneira. A variação de entropia, ΔS, é dada por ΔS é igual ao final menos inicial. Entropia final menos a entropia inicial. Logo, o ΔS, a entropia, sendo maior que zero, determina que a tua entropia está aumentando. Ou seja, o nível de desordem molecular é maior. Se o ΔS é menor que zero, significa que naquela reação a entropia diminui, porque houve uma diminuição da desordem molecular. Veja esse exemplo que interessante. Carbonato de cálcio, CaCO3, produzindo o CaO, o óxido de cálcio, mais o CO2 gasoso. Repara que você partiu de uma quantidade de CaCO3. Você produziu substâncias cuja desordem molecular é muito maior. Então a entropia final é maior que a inicial. Final menos inicial vai dar um número positivo. Então essa reação é espontânea. Vamos falar agora da energia livre de Gibbs, uma relação matemática que determina que ΔG é igual ao ΔH menos a temperatura vezes a entropia, o ΔS. A energia livre de Gibbs, na verdade, representa para a gente a energia útil, a energia livre no processo, capaz de realizar um trabalho positivo, capaz de tornar a reação facilitada em acontecer. Essa é a real participação ou a real importância dessa energia de Gibbs, onde o ΔG representa a energia livre de Gibbs, ou a variação dessa energia. O ΔH vai trabalhar a variação da entalpia, que foi o nosso objetivo hoje calcular desde o início da aula. O T representa a temperatura na escala absoluta em kelvins. E o ΔS, a variação de entropia da reação química. Assim, pela equação temos, se a energia livre de Gibbs for menor que zero, há liberação de energia livre, logo a reação é espontânea. Se essa energia for positiva, for maior que zero, há absorção de energia livre, então a reação não é espontânea. Se ela for igual a zero, o sistema entra em equilíbrio. E fechando essa nossa aula de hoje, vamos ver um pequeno texto. Os dois fatores responsáveis pela força propulsora de uma reação química são a entalpia, H, e a entropia, S. Sempre que uma reação química tende a diminuir a sua entalpia e a aumentar a sua entropia, a reação deve se processar espontaneamente. As variações de entalpia e entropia relacionam-se com a energia livre de Gibbs, G. E aí, gostaram do nosso tema de hoje? Vamos então agora às nossas dicas de estudo. É muito importante você treinar bastante exercícios que envolvam os 3 métodos do cálculo da entalpia. Essa é a parte mais bem cobrada a nível de todos os concursos vestibulares ou não nesse país. É a parte em que você trabalha justamente a ideia das reações e gerar a quantidade de energia envolvida nesse processo. Isso é fundamental no jogo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos como calcular a entalpia de uma reação. Dada a entalpia de uma reação, existem 3 métodos para o seu cálculo. Utilizar-se da energia de ligação das substâncias, utilizar-se da energia de formação ou das etapas de um processo através da lei de Hess. Todos 3
são muito importantes trabalhar muito bem a variação de energia envolvida no processo. E vimos também a entropia e a energia de Gibbs, que envolve o processo de cálculo real, se é espontâneo ou não o funcionamento de uma reação. É em função desses valores, dessas variáveis, como a entropia e a energia livre de Gibbs, que você vai determinar a real estrutura e funcionamento do processo químico em termos da quantidade de calor e da sua espontaneidade. bons estudos! Caro colega, é muito importante nessa parte do assunto você frisar e treinar seu aluno nas várias formas diferentes de determinar a entalpia da reação. Essa talvez seja a parte cerne do processo termoquímico. Falar da lei de Hess, falar da energia de formação enquanto cálculo de entalpia e da energia de ligação enquanto também cálculo dessa entalpia. Entropia e energia livre de Gibbs é mais livre, não tem tanta importância. Enfatize os cálculos de entalpia com certeza. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.